Salve, salve galera, tudo certo, tudo em paz, espero que todos estejam bem. Dando continuidade ao nosso tema globalização, hoje nós falaremos sobre as principais características da globalização e falaremos também sobre a globalização brasileira, qual o papel do Brasil de maneira geopolítica, de maneira econômica, dentro desse processo de globalização, certo? Na aula passada, só lembrando, falamos sobre o conceito de globalização, o que é, como se apresenta, falamos sobre as fases da globalização, falamos como ela chega aos dias atuais, como está apresentada a quarta fase da globalização. Hoje falaremos sobre as principais características, certo? Então, gente, esse processo de interação, né, esse processo de compartilhamento de informações, de políticas, de cultura, de produtos, que se inicia por volta do século XV, naquilo que chamamos de mercantilismo, do processo de grandes navegações, se intensificou ao longo do tempo, como nós falamos na última aula, né, e chegou a níveis tais que hoje podemos observar, principalmente no campo da informação, uma característica instantânea de trocas de mensagens, de trocas de ideias, de compartilhamento de imagens, compartilhamento de vídeos, enfim, empresas que atuam fora do seu local de origem, sendo coordenadas por pessoas que moram a milhares de quilômetros de distância, enfim, funcionários que recebem ordens de pessoas que estão também fora até do continente. Isso gera a necessidade de se aprender uma nova língua, né? O fluxo de informação se torna cada vez mais um fator de incentivar as pessoas a procurarem se reciclar no campo, principalmente aí do conhecimento. Novas formas de conhecimento serão exigidas do indivíduo dentro desse processo global, dentro daquilo que nós chamamos de mão de obra qualificada. Hoje você não precisa somente dominar determinado assunto, mas saber como ele se iniciou, quais foram os processos que determinaram aquela área, quais são as línguas que você pode, por exemplo, eventualmente aprender para que você desenvolva essa mesma atividade fora do seu país, ou ser ou pode ser que você seja também enviado para fora do país para representar a sua empresa, ou para compartilhar ensinamentos, ou para aprender novos mecanismos. Então vejam o quanto esse compartilhamento de ideias, esse compartilhamento de materiais, de informação, ele é fundamental para descrevermos o nosso atual estágio de sociedade. Então, pessoal, vamos às principais características do que nós chamamos de globalização. Aqui nós temos uma imagem, né, que ilustra basicamente o que nós temos por globalização, diferentes partes do mundo, né, os diferentes continentes aí interconectados, né, estão aí. Essa imagem ilustra bastante o quanto as coisas acontecem de maneira instantânea hoje em dia, né, o quanto uma notícia que se dá aqui no Brasil pode fazer com que o mercado financeiro todo se modifique. Uma notícia, um acontecimento, um fato que ocorre nos Estados Unidos pode desestabilizar a economia global. E isso tudo se dá devido à conexão, essa interatividade que ocorre, né? Que, volto a dizer, se inicia de forma lenta, lá ainda no processo de grandes navegações, começa a ter uma leve expansão a partir do século XIX com a segunda revolução industrial, expande-se mais ainda no momento que existem dois blocos, capitalista e socialista, e nós vamos ter uma concretização desse processo a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim e a abertura de novos comércios e também a criação de novos meios de comunicação, que cada vez vai ficando mais intenso, né? Um exemplo disso, pessoal, do quanto esse processo global de informatização das atividades está nos ajudando muito nesse período de pandemia, é o fato de eu poder estar dando essa aula para vocês aqui do meu quarto,
né? Então, percebam o quanto os meios de comunicação e de informação, dentro desse contexto global, ele é importante também em momentos tão delicados o qual nós estamos passando agora, por exemplo, certo? Então, gente, aqui nós temos algumas características da globalização de maneira geral, né? Um raio-x geral de características fundamentais. A primeira característica, pessoal, é o estímulo é, a um modelo econômico conhecido como liberalismo, que atualmente, desde a década de 70, na verdade, nós falamos mais sobre neoliberalismo, mais que o conceito de uma maneira geral, os mercados globais tendem a vender essa ideia do liberalismo. E o que seria o liberalismo ou o neoliberalismo? Trata-se, pessoal, de uma espécie de livre mercado que incentiva a não participação do Estado na economia. Como assim, professor? Como que o Estado não vai participar da economia? Pessoal, o liberalismo parte da ideia de que as empresas, de que a indústria, o comércio, ele tem que ser livre do governo. Governo, política é uma coisa, temos empresa, comércio, outra coisa desligado da política. A política, o Estado, o governo, ele não pode interferir nas relações comerciais. Se o Estado, o governo, ele não interfere nas relações comerciais, significa que essas empresas elas estão livres. É o que nós chamamos de livre mercado, de livre comércio. Eu não preciso pedir opinião para o Estado não regula o que eu vendo, o Estado não regula o que eu compro. Óbvio que existe lá uma carga de impostos, né? A empresa tem que estar alinhada à ideia das leis trabalhistas e etc. Só que o Estado diretamente é vendido essa ideia, né, de que o Estado não deve interferir na economia. Veja bem, pessoal, as principais empresas do mundo, as principais empresas da atualidade, elas pertencem ao Estado ou elas são empresas privadas? Vejam, a Apple, a Microsoft, a Nike, a Adidas, a Coca-Cola e etc. Elas pertencem ao Estado norte-americano? Não, todas elas têm um dono ou um conjunto de donos, uma sociedade. Então elas são do setor privado e é isso que o liberalismo defende, que as empresas, o comércio tem que estar livre, né, da atuação do Estado, certo? Esse outro item, pessoal, interdependência entre os países. Pessoal, hoje nós temos uma interação tão grande, como eu falei para vocês. A interdependência entre os países é tão grande que algo que acontece lá fora pode repercutir, pode respingar aqui no Brasil, por exemplo. Vejam, o Brasil ele compra produtos industrializados, né, de ponta, produtos tecnologicamente avançados. Mas é o que o Brasil fornece? O Brasil fornece matéria-prima, produtos agropecuários e também minerais, certo? Então, tanto o Brasil precisa comprar produtos de tecnologia mais avançada, o qual nós não temos aqui, infelizmente, assim como eles precisam comprar a nossa matéria-prima. Então, nós temos nesse cenário uma interdependência entre os países, certo? Essa interdependência, pessoal, levando em consideração que alguns países são tecnologicamente superiores, podemos dizer assim, ao outro, se desenvolveram alguns setores mais do que o outro, isso faz com que alguns tendem a ganhar mais, alguns tendem a dominar mais mercados mundo afora. Então, isso sempre faz com que os países menores, de economias mais frágeis, fiquem vulneráveis àqueles grandes, aqueles de economias mais avançadas. O que foi feito a partir da década de 90 para minimizar essa dominação, esse imperialismo? Minimizar, tá? Não acabou. Mas a formação de blocos econômicos é uma espécie de protecionismo regional. São estratégias comerciais feitas por países do mesmo, geralmente do mesmo continente, né, que estão ali no mesmo relativamente numa mesma região e que irão
quebrar ou minimizar barreiras alfandegárias. Vão minimizar, por exemplo, impostos para que um possa comprar do outro de maneira mais rentável, de maneira mais barata. Então, essa formação de blocos econômicos é uma estratégia regional. Exemplo disso, pessoal, o Mercosul, aqui na América do Sul, envolvendo o Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, a Venezuela, né, que está em uma posição agora delicada, não convém falarmos agora, mas já participou ou participa, é algo que está meio incerto. Mas vejam que são países vizinhos que estão facilitando as trocas comerciais. Então, a formação de blocos econômicos é uma estratégia de proteger a economia para que mercados mais evoluídos não dominem de uma maneira intensa, certo? Um grande exemplo, que é o fim último hoje em dia dos blocos econômicos, pelo menos a União Europeia pensa dessa maneira, é a questão da união monetária. Pessoal, o que é união monetária? Trata-se da adoção, né, de uma única moeda para vários países. Exemplo, pessoal, o euro, né, de 27 países, mais ou menos, que formam a União Europeia, pelo menos 19 utilizam a mesma moeda, que é o euro, certo? Dispersão produtiva. Que característica é essa, pessoal? As dispersões de setores produtivos significa que algumas empresas saem do seu local de origem e vão para outros que são considerados mais lucrativos. Por exemplo, uma empresa que decide ir para um país que tenha uma matéria-prima mais barata, que tenha fonte de energia mais barata e que tenha também mão de obra mais barata, né? Isso está relacionado ao nível de desenvolvimento humano e etc. O fato de você abrir, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos, pagando cidadãos americanos, pagando aquele cidadão que teve, por exemplo, uma mão de obra qualificada e, portanto, ele está bem mais preparado, ele vai exigir ganhar melhor. Essa mesma empresa sendo aberta, por exemplo, no México, onde o nível de desenvolvimento humano é menor, é mais baixo, a mão de obra é menos qualificada em tese, o que vai acontecer? O gasto com esse trabalhador vai ser menor. Está mais próximo, por exemplo, da matéria-prima, de fonte de energia e está também mais próximo de mão de obra mais barata. Então, muitas empresas buscam essas estratégias hoje em dia, né? E esses conglomerados, essas estratégias de várias empresas reunidas para dominar um setor, dá origem ao que nós chamamos de mega empresas. Falei um pouco disso para vocês quando nós falamos sobre aquelas estratégias de monopólio capitalista, né, holding, trusts e etc. Outra característica, pessoal, do processo global é a indústria do conhecimento, o investimento em ciência e tecnologia. Pessoal, é a partir de pesquisas tecnológicas, é a partir de pesquisas científicas que novas formas de produtividade surgem, que novos surgem, por exemplo, áreas relacionadas à informática, à robótica, à cibernética, à biotecnologia. Quanto mais se aprofunda em determinados conhecimentos, novas descobertas se tornam mais rentáveis, né, para setores produtivos, como se a indústria, aliás, como se a ciência tivesse a serviço da indústria, como se a ciência tivesse organizando esse padrão intelectual já com a intenção de fornecer, de vender as suas descobertas para o setor industrial. Então nós temos inúmeras instituições aí que estão relacionadas ao desenvolvimento direto de novas invenções, de novas criações, de novos protótipos, né? Como os tecnopolos, que são áreas, né, voltadas para o desenvolvimento de novas tecnologias, etc. Ok? Então, de uma maneira geral, tá, pessoal? Genericamente, aqui nós temos algumas características da nossa etapa de globalização, da etapa, da fase que nós estamos passando. E esse comportamento no Brasil, como é que se dá, gente?
Bem, o Brasil, ele, dentro do que nós podemos perceber hoje em dia, em se tratando de comércio externo, o Brasil ele tanto importa quanto exporta. Como eu já falei para vocês, o Brasil é um grande importador de tecnologia, né? O Brasil importa bastante produtos de fora, mas a sua exportação também ela é fundamental. Então nós temos uma relação bem equilibrada, podemos dizer assim. Na verdade, o Brasil chega até ter um nível de exportação aí bem interessante, dando ali entre a oitava e nona posição da economia global para o Brasil devido ao seu saldo, né, com as exportações de produto agropecuários, né? Então o comércio externo do Brasil até hoje, né, até os dias atuais, ainda é bastante rentável, ainda fornece o Brasil um magnata, principalmente nesse campo aí de exportação agropecuária, tá? Apesar de que, pessoal, o Brasil anda importando, ou seja, comprando produtos que até um tempo atrás não era tão necessário, como por exemplo o trigo. O Brasil ele anda comprando bastante trigo de outro país. E olha que o Brasil é um grande produtor de trigo, né? Isso tem a ver com se o trigo tem glúten ou não, também tem a ver com as taxas de alfândega, né? As barreiras alfandegárias ali com a Argentina. A Argentina é um dos principais fornecedores de trigo para o Brasil. Aí tem o lance do Mercosul, que de alguma maneira pode se tornar mais barato para esses investidores. Enfim, outra coisa que o Brasil também importa, que muita gente fala que o Brasil é autossuficiente, mas ele ainda importa, é petróleo, por exemplo, tanto de países da África quanto do Oriente Médio. Por que, professor? Já que aqui tem pré-sal, aqui tem a Petrobras, por que, que a gente importa, por que, que a gente ainda compra petróleo? Pessoal, está diretamente relacionado com refinarias. Tá? O Brasil tem uma capacidade produtiva que é algo X. Capacidade de refinar é Y, é uma outra. Tá? O Brasil chega até a comprar derivados, o Brasil chega a comprar gasolina, como eu falei para vocês, está relacionado com a capacidade de refinaria de petróleo, certo? E aí nós temos os principais mercados que o Brasil costuma negociar, pessoal. Fora do Mercosul, por exemplo, o Brasil tem os Estados Unidos, o Brasil tem a China e a União Europeia. Talvez esses três sejam os principais parceiros comerciais do Brasil hoje em dia, com um grande destaque aí para os chineses, né? Tratando, por exemplo, de matéria-prima, como eu já falei para vocês, o Brasil é um grande exportador, mas também um grande importador. Nessas matérias-primas a gente inclui produtos agropecuários e também produtos minerais. Né? O Brasil é um grande fornecedor aí para fora também de ferro, né? De cobre, de alumínio e de etc. Né? Em relação à política, pessoal, a relação política que o Brasil tem lá fora até 2018 era vista assim com bons olhos. Hoje em dia existem algumas coisas diplomáticas que estariam desagradando alguns mercados lá fora em relação às políticas ambientais que estão ocorrendo no Brasil hoje em dia, em relação às políticas ideológicas ligadas muito à ideia de direita, de esquerda, que desagrada o mercado chinês, né? Algumas políticas que não estão sendo implementadas da maneira que era, não estão sendo conduzidas da maneira que era, às vezes acaba desagradando, né, alguns órgãos internacionais. Isso, pessoal, leva o Brasil a uma situação geopolítica atípica, né? Leva o Brasil a uma situação geopolítica que até então, obviamente que todos os governos e todos os países, eles apresentam né, algumas, algumas dificuldades eventuais se tratando de política externa, mas atualmente o Brasil ele tem abusado um pouco de certos direitos, talvez por inexperiência do novo governo. Espero que isso tudo passe, né? Espero que seja só um momento de readaptação, né? E que os mercados possam ver o Brasil novamente com
bons olhos, né, em relação ao G15, em relação ao G20, né, em relação ao grupo de investidores, em relação a banco, em relação às relações financeiras e tal. O Brasil atualmente ele não está apresentando uma confiança muito grande, né? Tanto pelo atual estágio político que o Brasil está passando, quanto por aqueles processos que repercutiu com o impeachment atualmente na política brasileira, né? Com presidentes aí que tomaram certas atitudes que não agradaram muito os mercados financeiros e etc, certo? Bem, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Grande abraço.